Nós estamos iniciando um ano aí de 2019, debaixo da bênção do nosso Deus. Eu sei que Deus ainda tem muito a acrescentar a esta igreja que tem sido abençoada extremamente. Nós temos visto milagres extraordinários, restauração de famílias, casamentos, milagres físicos, né? Milagres, curas extraordinárias, transformação de vida, conversão genuína, caminhar com o Deus Todo-Poderoso. O que isso é o primordial, né? As pessoas estarem voltadas ao Senhor Jesus. E Deus nos deu uma visão, uma direção para este ano. Frutificando onde Deus te plantou. Esse é o nosso projeto de vida para o ano de 2019. E está aí nos assentos, nas cadeiras, né? Se você não tiver aí, um projeto de vida. Para que isso, pastor? Não é campanha, não é... Como é que fala? Promessa. Você não vai escrever os seus pedidos e os seus propósitos aqui e vai dar 3 pulinhos e depois vai dar tudo certo. Não é isso, meu irmão. Não é uma obrigatoriedade, não é algo que fará com que você seja abençoado em virtude disso. Mas isso daqui, meu irmão, é um projeto de vida. É para que você foque naquilo que Deus tem para você. Quais são os propósitos que você colocará diante de Deus? Quais são os pedidos? Para que você não esqueça, para que depois você compartilhe com o seu Deus as bênçãos que Ele deu. Esses dias atrás eu fui fazer uma visita a uma pessoa e ela compartilhou comigo das bênçãos que ela tinha colocado no pedido de oração. E ela falou assim para mim: pastor, eu recebi uma bênção assim, 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 assado, e eu só não recebi 100%, recebi 50%, porque eu entendi, e foi na última semana do ano Deus me abençoou, e eu só não recebi os 100%, eu sei por quê, porque Deus falou comigo no último culto que eu tive lá na igreja, no momento da oração. Eu falei, que bênção. Daí a pessoa falou, mas você não vai me perguntar por quê? Eu falei, não. Só se você quiser falar, né, imagina. Eu falei, porque eu só honrei ao meu Deus 50%. Eu falei, que bom que você entendeu o propósito de Deus para a sua vida, né? E os propósitos, você recebeu o pedido, e os propósitos, você conseguiu alcançá-los? Você conseguiu executá-los, os propósitos que você fez com seu Deus? Consegui. Também compartilhou comigo. Eu fiz um propósito de fazer um devocional ao Deus Todo-Poderoso durante todo o ano, e eu consegui, né? Meus irmãos, é isso que nós almejamos, uma ajuda para que Deus possa nos frutificar. O objetivo disso é exatamente como o Jefferson falou, a pastora abriu o culto: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. É isso que Deus almeja. Se nós estivermos plantados nos átrios do Deus Todo-Poderoso, nos caminhos do Senhor, iremos florescer, iremos frutificar, e muitas almas serão salvas. Este é o maior objetivo do cristão. Assim como aconteceu com a vida de Davi, que eu gostaria de partilhar esta noite com os irmãos. E a pastora abriu o culto falando do Salmo 52, e eu falei, yes, isso, bem isso aí que eu ia falar essa noite. O salmo que eu ia até, praticamente, seria a conclusão da minha ministração, como Deus é bom. E mesmo eu estando com a pastora, eu não compartilhei com ela o que eu iria ministrar, não falei sobre o que eu iria pregar, se bem que eu sempre pergunto para ela, que você vai pregar? Que você vai pregar? E ela também não me conta, para que Deus possa falar aos nossos corações. Então abra comigo a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Eu já preguei sobre isso alguns anos atrás, mas eu estava esses dias lendo
um dos livros que eu já li há muito tempo, de Max Lucado, Vencendo Golias, Gigantes da Nossa Vida. Deus me deu uma nova conotação, uma nova maneira de ver a mesma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vamos orar. Deus, se o Senhor concedeu, Pai amado, Senhor Jesus, a mim, uma interpretação da Tua palavra, eu que sou tão pequeno, não sou inteligente tanto quanto essas pessoas que aqui estão. Pai amado, concede, Pai amado, a cada um que está aqui, que a Tua palavra ela seja mesmo viva e eficaz. Senhor, para tanto, Pai, não permita que Satanás venha roubar aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Tira, Pai amado, de nosso meio, do nosso coração, toda a apatia, Senhor Jesus, toda distração, todo cansaço, tudo aquilo que possa roubar, Pai amado, aquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas esta noite, e que nós possamos ser agraciados por aquilo que o Senhor quiser nos falar, em nome de Jesus. Amém? Então, acompanhe comigo a palavra. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15, diz assim. Um subtítulo da minha Bíblia diz: 4 batalhas contra os filisteus. Uma vez mais houve guerra entre os filisteus e Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos para pelejarem contra os filisteus, e Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança de bronze pesava 300 ciclos, aproximadamente 5 quilos, e que cingia uma espada nova, intentou matar a Davi. Porém, Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto, houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Nesta ocasião, Sibecai, o Uzatita, matou Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve ainda outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elanã, filho de Jaare Oregim, o belemita, matou Golias, ou Lami, o giteu, cuja lança tinha haste como eixo de tear. Houve ainda outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé, 24 ao todo. Também este era descendente do gigante. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Estes 4 eram descendentes do gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Amém? Nós sabemos da história que Davi matou o gigante Golias. E aqui, onde nós acabamos de ler, Davi e seus homens mataram mais 4 gigantes. Mais 4 gigantes. De mesma estatura, mesmo porte. Filhos dos filisteus, como diz-nos a palavra. E hoje eu gostaria de falar e partilhar com os irmãos rapidamente. Esses gigantes, esses outros gigantes, assim como Davi, eles fazem um paralelo de cada momento, de cada fase da vida de Davi. Um momento específico da vida de Davi. Como nós muitas vezes temos que matar muitos gigantes nas nossas vidas, passar por etapas e vencer períodos que muitas vezes nós imaginamos que vamos sucumbir. Agora não vai dar, é impossível. Um exemplo típico disso é a morte de um ente querido, não é fato? Quando amamos uma pessoa e perdemos aquela que está tão ao nosso lado, tão perto, isso traz um baque, parece que também nós iremos sucumbir. É algo que dói profundamente. Uma separação, muitas vezes,
que não esperávamos. É também como uma morte, ou seja, a própria morte é uma separação. E isso traz um problema gravíssimo dentro da família, do contexto emocional. E são gigantes que se levantam na nossa vida e fazem com que muitas vezes nós tenhamos que nos superar. E assim aconteceu com Davi. Abra comigo lá em 1 Samuel, quando ocorre a sua batalha com Golias. Quando Davi mata Golias, todos nós conhecemos. E eu vejo aqui, a vitória, aquela ação, quando Davi desce a peleja para levar queijo aos seus irmãos, está lá o filisteu insuflando o exército de Israel, e Davi então fala assim: quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Porque ele falava durante 40 dias, de manhã e à tarde: não tem homem não tem homem para lutar comigo. E intimidava o exército de Israel. E Davi então se levanta e vai e mata Golias, corta a sua cabeça e é tido como um herói. Aqui então eu começo a entender os primeiros propósitos dessas etapas de Davi. E como eu sempre falo para meus irmãos, eu tenho aprendido muito naquela Bíblia Oliver Tree lá, que tem o significado dos nomes, e isso nos ajuda muito a entender o que acontece quando nós começamos a estudar. E eu fui ler o que significa Golias. E o significado de Golias é exílio. Exílio. Olha que coisa interessante. E aqui eu vejo um primeiro momento e aprendo com a vida de Davi, um primeiro momento de vitória para a vida dele, que foi a entrada a um exílio. Logo após que ele mata a Golias, que ele derrota Golias, o que acontece? Preste atenção. 1 Samuel capítulo 18, a partir do versículo 7, Davi entra em um exílio e ele começa então a ter que fugir de Saul, rei de Israel. Olha o que diz a palavra. Ele mata então Golias e vira um herói. E a partir do versículo 7 diz assim: as mulheres, dançando, cantavam umas para as outras, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. A coisa aqui já começou a gerar um ciúme no coração de de Saul. Imagina as mulheradas, todas lá, viva Davi, esse rapazinho é 10. Versículo 8. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhes desagradaram muito, e pensou: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta senão só o reino? Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, e ele começou a profetizar em sua casa, enquanto Davi tocava a harpa, como nos outros dias. E Saul trazia na mão uma lança e atirou, dizendo para si mesmo: encravarei a Davi na parede. Mas Davi se desviou dele 2 vezes. Jesus! O primeiro gigante que Davi mata é Golias. E segundo a palavra, havia uma promessa para quem matasse o gigante, feita pelo próprio rei: não pagaria mais imposto. Ó que beleza! Nada de PVA em janeiro, IPTU, ISS, INSS, imposto retendo na fonte, COFINS, contribuição social, nada, não pagaria mais nada. Dentre todos aí, mais todos aqueles que porventura houvessem a ser inventados, casaria com a filha do rei, oh aleluia, viraria um príncipe, tudo que um homem almeja. Porém,
ele entra num exílio, assim como o significado do primeiro gigante que ele matou, Golias, exílio. E ele então começa a ter que fugir de Saul por ciúme, inveja. Quantas vezes, meus irmãos, quando você está na sua vida, um período ótimo da sua vida, né, angariando vitórias homéricas, extraordinárias, e as pessoas então ficam com ciúme. Imagine, deu só 1.000 para mim, 10.000 para Davi, esse cara aí já vai querer tomar a coroa. Agora imagine Davi, que era um tocador de harpa, para acalmar a Saul quando ele ficava possesso, ele pega uma lança e atira contra Davi. Falou assim, diz na palavra, que nos pensamentos de Saul ele pensava assim, eu vou encravar esse ruivinho aí na parede, vou grudar ele na parede, ele dentro do palácio. Meus irmãos, o homem que ajudou o rei a vencer uma batalha. Quantas vezes nós, meus irmãos, ajudamos as outras pessoas e elas se voltam contra nós? E entramos então num exílio, entramos num momento da nossa vida ruim. Temos que fugir daqueles que nós achávamos que iam nos ajudar. Temos que lutar contra aqueles que eram nossos aliados. E Davi então começa uma longa batalha em sua vida, fugindo por muitos e muitos anos da presença de Davi. Nós sabemos na história, e oportunidades, inclusive por 2 vezes ele teve, de fazer justiça com suas próprias mãos e matar a Saul, mas dando exemplo aos seus liderados, aos seus discípulos, ele poupa a vida do Davi. Um dos episódios que eu gosto muito, foi quando ele entrou na tenda onde Saul estava e tomou a sua lança, e depois fala com Saul, né? E o seu escudeiro falou, vamos matar ele agora, vamos encravar ele aqui, ó. Vai ser uma só, vai passar a lança e vai grudar na areia. E a outra, quando Saul entrou na caverna onde Davi e os seus homens estavam escondidos. E Saul entra lá para fazer xixi e xoxô. Meu irmão, eu gosto demais dessa palavra, cara. Eu sempre imagine você no exílio, fugindo de uma pessoa, na caverna de Adulão. Os seus valentes de Davi eram os encarcerados, os problemáticos, os lunáticos, os endividados, só homens problemáticos que estavam do seu lado. Ele fugindo de um rei, o rei entra na caverna. Meu irmão, quem já riu de um pum aí do irmão, do amigo em casa, né? Você está lá assistindo televisão, tomou muita Coca-Cola, comendo pipoca, daqui a pouco você vai levantar do sofá, faz uma força. O que você faz? Aleluia, irmão. Glória a Deus. Você ri, né? Não tem como, a gente ri. Tá trabalhando com os amigos, vamos fazer uma força. Já passei por essa situação, é tão triste. Pegue lá, pega aqui. 1, 2, no 3. 1, 2, 3. Aí, pá, cai o negócio no chão, né? Porque você ri. Agora você consegue imaginar, meu irmão, homens, soldados, entra Saul, um rei, com aquela, como é que chama o negócio do rei? Lá, a capa do rei, dentro da caverna. Davi, aqui eu vejo um grande homem que tem controle sobre os seus liderados. Todo mundo falou, agora é hora de matar ele, vamos matar ele, o cara tá aí, vamos matar ele. Falou, quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor? Aí vai Saul, você consegue imaginar isso, meu irmão? Agacha lá, eu não sei como é que ele agachou, mas ele deve ter agachado, né? Não tinha vaso sanitário lá na época. Até rei agacha, né? Agachou lá, jogou a capa dele assim, ou pôs do lado a capa, porque é um perigo, né? Agachou lá, o rei, posição de pensamento. Eu não sei você, mas quando você vai fazer xoxô, sempre sai um show a mais, né?
Você consegue imaginar todos os homens dentro de uma caverna, homens de guerra, olhando escondido para um rei, e ninguém ri, porque se risse, ele falou, todo mundo quietinho. Vamos imaginar um pouquinho mais. Você vai na casa de uma pessoa, você vai na casa do pastor, visitar o pastor. Chega na casa do pastor, dá uma dor de barriga em você. E você fica desesperado, meu irmão. Porque é um negócio, quando dá, é igual acender a luz, né? Vem com tudo. Aí você fala, pastor, onde que é o banheiro? O pastor fala assim, é aqui, ó. E todo mundo na sala. Aí o que você faz? Começa a tossir, né? Ele consegue dominar aqueles homens. Ele consegue fazer com que eles estejam quietos. Vai lá, corta o manto, a ponta do manto do rei. Depois que ele sai, ele chama ele e fala, olha aqui, ó, eu poderia ter te matado. Mesmo ele estando, meus irmãos, num exílio, sendo perseguido, tendo oportunidades para acabar com aquilo, ele diz e instrui e ensina aqueles que lhe estão seguindo. Quem sou eu para levantar a mão contra um ungido do Senhor? Meus irmãos, aqui ele não vence só um Golias. Aqui ele vence extraordinariamente potestades demoníacas. E além de vencê-las, instrui um exército a seu favor. E coloca homens falando que pode confiar nele. Porque ele tem credibilidade, o que ele fala, ele faz. E ele então é misericordioso, aquilo que o nosso Deus Todo-Poderoso também o é. A misericórdia, uma característica, o perdão, meu irmão. Então, muitas vezes, quando nós somos perseguidos, a nossa oração, Deus, mata fulano, Deus. Misericórdia. A nossa oração tem que ser como a de Davi, de misericórdia. Transforma o coração dele, muda, Deus, o dele e o meu, para que eu o ame mais ainda. E as pessoas ao verem isso, aprendem com Davi. Segundo nome, agora, quando ele luta com os outros 4 gigantes, junto com os seus homens, o primeiro deles, que eles vencem, chama Ibis Benob. E eu fui ver o que significava Ibis Benob. Significa habitante das montanhas. Olha que interessante. Ibis, habitante. Habitante, daí vem Benob. B é habitante de algum lugar. Nob, montanha. Habitantes de uma montanha. Aquele que habita numa montanha. E eu falei assim, Jesus. E daí? Por favor, me instrui. O que o Senhor quer dizer com isso? Por que ele se venceu esse gigante que mora na montanha? Abram comigo em 1 Crônicas. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. 1 Crônicas, capítulo 15. Um outro período de Davi. Um outro momento da sua vida, quando Davi então ele mata esse gigante, e ele passa por períodos em sua vida, e ele derruba aqueles que habitavam nas montanhas, e é quando ele consegue mudar a capital para Jerusalém. Aleluia, fale assim comigo. Meu irmão, tem luta até desde aquele tempo. Onde que é a capital de Israel? Tá com medo, meu irmão? Jerusalém. Aí vai que, né? Os muçulmanos entram contra nós, fica bravo. Essa é a ideia do Bolsonaro, pastor. Como é que chama o presidente dos Estados Unidos? Aí eu falo Trump, né? Trump. O Bolsonaro é louco. Onde já se viu fazer isso? Meu irmão, desde que o mundo, o nosso Deus instituiu a capital de Israel em Jerusalém. Davi também teve essa luta. Davi lutou, Davi colocou um momento da sua vida e ele muda a capital de Jerusalém. Aonde está Jerusalém? No monte
Sião. Aleluia! Aonde foi colocado no Monte Sião, construído o templo do nosso Deus, o Todo-Poderoso, onde estava a Arca da Aliança, o Templo de Salomão. E Davi então muda a capital para Jerusalém e vence mais um gigante da sua vida. Restaura a capital, coloca novamente todo o povo de Deus sendo direcionado em Israel. E nós estamos vendo isso acontecer nos nossos tempos atuais, né? A luta. E eu fiquei muito feliz quando eu vi aqui o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, conversando com o nosso presidente, e numa dos diálogos dele, ele fala que Israel é a terra prometida, mas que o Brasil é a terra da promessa. Aleluia! Meu irmão, você consegue entender isso, né? A única vez que um primeiro-ministro de Israel veio ao Brasil, a última vez que houve um contato íntimo, assim, próximo do Brasil com Israel, foi em 1948, através de Oswaldo Aranha, quando presidiu a Assembleia da ONU e restituiu o Estado de Israel. E só agora, novamente, no ano de 2018, meados de 2019, que por sinal, meus irmãos, fazem quantos anos? 70. É profético esse negócio. Que não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam. E uma geração, na palavra, é 70 anos. Conjecture aí. Vai vagando aí a sua imaginação. É Deus agindo. Se Israel é a terra prometida, e o primeiro-ministro de Israel fala que o Brasil é a terra da promessa, meus irmãos, nós chegaremos a ter estas bênçãos que Deus preparou. Vencer esses Golias. Agora olha o segundo gigante que ele vence. Logo em seguida, ele vence no versículo 18 de capítulo 21 de 2 Samuel. Fala assim: depois disto houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus, e nessa ocasião Sibecai, o Mazita, matou Asaf, que era dos filhos do gigante. E Zaf, vamos nós lá novamente estudar. Zaf, ou em algumas traduções, como está em 1 Crônicas, também capítulo 20, agora o versículo 1, fala também Sipai, que é uma outra versão do nome, assim como José e Josué. Zaf ou Sipai, que significa limear. E eu falei: meu Deus, me ajuda, fala comigo. 1 Crônicas, continuação daquilo que nós estávamos lendo, capítulo 15. 1 Crônicas, capítulo 15, diz assim: depois de ter feito casas para si mesmo na cidade de Davi, preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para servirem eternamente. Ajuntou Davi a todo Israel em Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que tinha preparado. O nosso Deus está no limiar. E aqui Davi vence um outro gigante na sua vida. Ele começa novamente. Ele ergue o tabernáculo. O que é um limiar, meus irmãos? Limiar significa prelúdio, início, iniciação, começo, princípio de tudo, o limiar de todas as coisas. Então, aqui, Davi, ele coloca lá o templo de Davi. Teve o templo, o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, e depois Davi prepara todo o numerário para a construção do templo de Salomão. O que acontece? E nesse lugar, no tabernáculo de Davi, em Jerusalém, Davi então começa e vence um terceiro gigante na sua vida, que é Zaf, o limiar, o início. Ele ergue o tabernáculo, ele restitui os valores,
ele para de construir casas para si e constrói a casa do Deus Todo-Poderoso. Ainda não havia o templo, mas um tabernáculo erguido. Ele traz a Arca da Aliança de volta. Naquele tempo, na antiga aliança, meu irmão, a presença do Deus, o Todo-Poderoso. Você está num exílio, meu irmão. Você voltou para Sião, que representa a igreja. Você está novamente dentro do corpo de Cristo. Para nós hoje, agora tem uma outra vitória. Você tem que estar com a presença do Deus Todo-Poderoso no seu coração. Vencer gigantes na nossa vida. Não ser religioso. Não viver apenas por medo. Mas viver entregue verdadeiramente ao Deus o Todo-Poderoso. Quarto gigante que ele vence. Também em 2 Samuel. Agora no versículo 20. Ele fala que ele vence ao irmão de Golias, a Lame. E eu fui ver o que significa Lame. Lame significa guerreiro. Aleluia. Davi, um guerreiro do Senhor. De um pastor de ovelhas para um guerreiro do Senhor. Se você ler em 1 Crônicas, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, você vai ver as batalhas de Davi e todas as vitórias, as guerras que ele colocou. Também em Samuel, coloca as vitórias que ele conquistou. Ele torna-se então um grande guerreiro. E ele começa a vencer grandes e inúmeras batalhas. Mas tem uma batalha, meus irmãos, que ele venceu, que foi um marco na sua vida. Abra comigo aí, 2 Samuel. Volte um pouquinho aí, né? Você já está aí. Capítulo 19. Que fala sobre a batalha que ele teve, versículo 18, né? Quando a derrota e a morte de Abisalão, seu filho, que se levanta contra ele. Ele vence a rebelião do seu próprio filho, que tenta tirar a sua coroa. Por ciúme, por inveja, por raiva, por ira. Querer o poder, o trono. E Davi então vence uma das suas maiores batalhas. Qual é o gigante que está tendo na sua vida, meu filho, meu irmão? Nós temos cada gigante que nós temos que vencer, cada luta que são travadas, que às vezes nós falamos, nossa, não vou aguentar, eu vou sucumbir, vou embora, vou largar a mão, não vale a pena. Imagine o seu filho se levantar quando você querer matar você. Você tem que sair correndo, deixar a coroa em cima do trono e vazar. Durante tempo, você lutar, correr, se esconder do seu próprio filho. Sair, como diz o ditado, com uma mão na frente e outra atrás. Ver o seu filho cometer adultério com as suas mulheres em praça pública. Jesus, que horror, que degradante, que humilhação. Que triste. Mas Davi então vence essa grande batalha. Absalão é derrotado e morto. E então Davi, ele volta ao poder. Mas quando ele pede para que seu general de guerra fosse para a batalha e distribuiu em vários setores para que vencesse, ele pede, por favor, apenas conserva, tem misericórdia de Absalão, meu filho, tem misericórdia dele. E ele dá essa ordem a Joabe, o mesmo que recebeu pela mão de Urias, do próprio Davi, para que colocasse Urias numa frente de batalha, né? E ele fosse morto por causa do pecado dele com Betseba. O mesmo Joabe, o seu general de guerra, aquele que estava sempre do seu lado, agora ele pede misericórdia pelo seu filho. Mesmo assim, Absalão enrosca seus cabelos, não como os meus, um galho de uma árvore, e depois ele fica pendurado e é morto pela espada. E chega num último gigante que ele vence, que é o último gigante, que não tem um nome. Não especifica, um gigante que tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Além de ser grande,
O homem era grande, tinha mais dedo até. 3 metros de altura, uma mão com 6 dedos. Né? Um homem extremamente enorme. Não fala o nome dele, mas fala de onde ele veio. Ele veio de Gate, diz a palavra. Ele veio de Gate. E o que significa Gate? Lagar. E eu falei, Deus, agora eu entendi. Como disse a pastora, lendo Salmo 52:8, que diz assim: eu, porém, sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Eu confio no constante amor de Deus para sempre e eternamente. Davi foi esse homem que venceu gigantes e gigantes e mais gigantes, até chegar ao lagar. Lagar é onde se pressionavam ou as uvas ou as azeitonas. É lugar de pressão, é lugar de angústia, é lugar de dor, é lugar onde ele foi espremido. E ele teve que vencer esse gigante da morte do seu filho. E aqui, meus irmãos, eu falo, mas Deus, como que pode ele passar por isso? Deixa eu ler a palavra para você. Então, vence toda a batalha. Davi é avisado da morte de Absalão a partir do versículo 19 do capítulo 18 de 2 Samuel. Então vão alguns sentinelas. Um deles quer avisar, e é um filho de Zadok, sacerdote de Davi. Ele fala, deixa eu ir avisar das vitórias. E o general fala assim, não, você não vai. Vai um etíope no lugar, não é para você isso. E ele insiste, deixa eu ir. E ele fala, não. E daí, por que você quer ir, rapaz? Você não vai ganhar nada com isso. Mas eu quero falar com o meu rei. Ele manda o etíope à frente, e sai então o filho de Zadok, e sai correndo, passa o etíope, chega até lá, e avisa Davi. Davi fala, primeira pergunta ele fala, e como é que vai meu filho Absalão? Ele fala, olha, eu só vim avisar que o negócio aqui, nós vencemos a guerra, tá tudo legal, mas tá vindo um outro aí que vai avisar sobre outros fatos. Então chega o outro mensageiro, e a primeira pergunta que ele fala, como vai meu filho Absalão? E ele dá a notícia que Absalão havia morrido, e então Davi chora. Versículo 33 do capítulo 19, versículo 32 diz assim, perguntou o rei ao etíope, vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope, sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para te fazer o mal. Uma maneira delicatésima de falar, morreu, teu filho morreu, já era o teu filho, Absalão. E ele no versículo 33 ele fala, então o rei profundamente comovido subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho, dor, meu irmão, num lagar, pressionado, o mesmo filho que o perseguia, ele agora chora pela morte do seu filho. Davi estava sendo então esmagado, preparado, esmiuçado, prensado no lagar, em Gate. Quantas vezes você já foi pressionado, meu irmão? Quantas vezes você já sofreu? Quantas vezes você já foi naqueles velórios que você sabe que a família inteira briga, quando morre está todo mundo chorando em volta do caixão? Não vá! Chorar depois do leite derramado. Honre, meu irmão, enquanto está vivo. Ame enquanto está vivo. Honre seus pais enquanto estão vivos. Fique e gaste tempo com quem você ama enquanto eles estão vivos. Não se feche no quarto. Não fique vendo Netflix, olhando no celular, para depois você olhar a face daquele que você ama com os olhos fechados, deitado num caixão. Ame agora. Davi chorava. Mas sabe o que me faz entender o que é prensa? É quando o seu general Joabe chega para ele e dá uma dura em Davi. Como hoje Deus está falando conosco. Chega de choradeira. O ano de 2018 já passou. Agora é 2019. Aleluia. Para
Pode chorar o leite derramado. O que você não conseguiu, não conseguiu. Já morreu, já acabou. Já enterramos 2018. Já era. Chega Joabe e fala para Davi: Davi, escuta, rapaz, que isso? Levanta daí. Existe uma nação, rapaz, esperando o rei se proclamar, o rei falar: nós vencemos a batalha, aleluia, vamos festejar. Olha que igreja festiva de quem recebeu a vitória do ano de 2009. Amém, igreja? Vamos crescer e multiplicar no ano de 2019, 20, 21, 22 e assim por diante. Nada como uma pressão, como fez Joabe para Davi. Larga a mão de ser trouxa, larga a mão de ser mole. Anda, rapaz, levanta. O teu filho morreu, mas já morreu. Já morreu, e era ele que estava contra você. Esqueceu-se. Há um pecado, acabou a vida nova, nova etapa. Vamos vencer, vamos conquistar, vamos salvar vidas, vamos resgatar, vamos tirar de um charco de lodo um novo tempo, uma nova etapa da nossa vida. Meu irmão, isso é ser pressionado. O seu general chegar para você e falar: acabou, rapaz. Parece aqueles que perderam a eleição, ficam criticando cada ato daqueles que ganharam. Como a ministra lá que está sendo açoitada, né? Pelas redes sociais, porque ela falou que menino veste azul e menina veste rosa. Aí virou uma frescura agora. E todo mundo, os homens vestindo rosa, as mulheres vestindo azul. Mas engraçado que quando o neném nasce, todo mundo faz o quartinho azul se for menino. E todo mundo faz o quartinho rosa se for menina. Eu nunca vi então um quartinho rosa e colocar um meninão lá dentro. 3 anos de idade, com aqueles bigodinhos, penugins. Já viu que o guri adolescente? Com aqueles bigodinhos ridículos que fica? Né, Júnior? Eu passei essa fase, filho, aguenta firme. Ele vive perguntando para mim: posso passar gilete, pai? Eu falei: calma, filho, não tá na hora. Pai, eu não aguento mais, posso passar gilete? Eu falei: calma, filho, vai chegar numa hora. E ele é brancão, ficou vermelho. Eu fico imaginando aquele gurizão adolescente com bigodinho para fazer. Convido o amigo dele para entrar no quarto, cor de rosa, almofadinha de coração. Ah, catar a coquinha, não é verdade? Viu? Para que querer achar pelo em ovo? Criar problemas onde não tem. Viu? Perdeu, cara. Uma nova etapa, como nós. Passamos uma nova etapa, agora é para frente. Nós vamos vencer um novo tempo, uma nova etapa, uma nova visão, um outro tempo na nossa vida. Mas quem tem que mudar somos nós. Não é o tempo, não é o ano muda todo ano. Quem tem que mudar somos nós. Eu tenho que mudar, você tem que mudar, nós temos que mudar. Porque se nós não mudarmos, não adianta nada ficar 10, 9, 8, bum. O fogo de artifício, você continua a mesma porcaria de sempre. Não muda. Nós temos que mudar. Aí vem Joabe, general. O primeiro vamos falar para o povo lá. Deixa eu ler 19. Disseram a Joabe, capítulo 19 de 2 Samuel, versículo 1. O rei anda chorando e lastimando-se por Abisalão. Meu irmão, quem crê na promessa que nós somos profetas, sacerdotes e reis? Amém? A crentaiada vive falando isso. Eu sou profeta, sacerdote e rei. Eu tenho unção de profeta, a unção de sacerdote, a unção de rei. Profeta escuta de Deus e fala para o povo. Sacerdote escuta do povo e fala para Deus. Rei escuta de todo mundo e governa, e aleluia, glória a Deus. Meu irmão, se nós somos rei, se nós somos homens e mulheres do Deus Todo-Poderoso, se o nosso reinado não é daqui, é em outra pátria, a celestial, né? Como disse o Senhor Jesus, o meu reino não é daqui. Se eu fosse, eu mandaria, estava todo mundo eliminado. E vem então Joabe e fala assim: e a vitória se tornou aquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo viu dizer: o rei está muito triste por causa do seu filho. Versículo 3. Nesse dia o povo entrou as furtadelas na cidade, como faz quando envergonhado foge da peleja.
Eles tinham ganhado uma guerra, ganham uma guerra. Era para entrar festejando, como Davi entrou dançando em Jerusalém, de cuecão. Ficaram com vergonha dele. Era para festejar e o povo entrou às escondidas, como quem perde. Meu irmão, como que você entrou o ano de 2019? Você entrou falando, eu vou frutificar onde Deus me plantou, eu vou vencer esse ano, eu vou mudar, eu vou fazer um propósito, eu vou colocar os meus pedidos, eu vou vencer. Os meus propósitos serão devocionais, leitura da palavra, entendimento, estudo, Bíblia, e depois Bíblia, eu vou mudar. Ou você fala, céus, vida, 2018, inferno. E o rainho em cima de você, e chovendo em cima de você. Como que você entrou, meu irmão? Desse jeito que o povo estava entrando. Meu irmão, muitos entraram de joelhos, orando, clamando. Outros entraram nas suas casas, bebendo e brigando em família, e tudo bem. Mas crente, meu irmão, tem que estar orando, consagrando, porque se as primícias são santas, toda massa o é. Quando o povo de Deus aprender isso, vai ser uma mudança extraordinária. Consagração, direção, bênção. Você já parou para pensar que a maioria do povo da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, todas as coisas eles passam na praia reverenciando os deuses dele e um monte de gente junto com ele, inclusive os crentaiadas? Agora o povo crente mesmo que deveria estar orando, não está orando. Como que você entrou o ano, meu irmão? Como vai ser o ano de 2019? Versículo 4. Estava o rei com o rosto coberto e clamava em alta voz: meu filho Abisalão, Abisalão, meu filho, meu filhinho, Abisalão. Morreu o filho dele. Ele estava triste, é fato. O que você perdeu em 2018, meu irmão? O que você não conquistou em 2018? Você vai chorar? Vai ficar se lamentando? Era para mim ter casado, não casei. Era para mim ter arrumado uma namorada, não arrumei. Era para ter... Vai chorar? Vai chorar? Eu vou ser um Joabe na sua vida hoje. Levanta, rapaz do céu, para de chorar, tira outra coisa da cabeça. Vamos trabalhar. Vamos, tem coisa para fazer. Você é um rei, uma rainha, tem coisa para vencer. Então entrou Joabe na casa do rei e disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram a tua vida, e a vida dos teus filhos e de tuas filhas, e a vida das tuas mulheres, e a vida das tuas concubinas. Meu irmão, nós estamos envergonhando o nosso rei, o Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, que morreu por nós, ressuscitou, está vivo. Ele está falando: vamos. Puta gaitada. Ele está dizendo: vamos, é hora de vencer. Precisa de um Joabe se levantar e falar: escuta, para de chorar, tira essa, sei lá, coisa da cabeça, esse coisa da cabeça, rapaz do céu, chega de chorar, morreu, acabou, uma nova etapa. Eis aqui um Joabe na sua vida, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo, Ele morreu sim por causa dos nossos pecados, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Ele está esperando de nós ação, atitude, reverência, guerra. Olha o que Ele fala no versículo 6. Tu amas os que te aborrecem e aborrecem os que te amam? Tem crente que fala assim: vamos para a igreja? Não, eu estou em luta. Vamos para a igreja, rapaz? Eu estou fraco, eu estou desempregado, a minha me largou. Aí não vai na igreja mais. Joabe estava falando para Davi: escuta, Davi, esse teu filho Abisalão, ele morreu, é fato, é teu filho, você o ama, mas ele estava te perseguindo, rapaz, você não lembra não? Levanta agora, e você está envergonhando uma nação inteira, um povo inteiro. Agora é a tua hora, rapaz. Você tem que sair, ir lá no lugar onde ficam os juízes, os reis, na porta, e proclamar a vitória, enaltecer o povo, levantar essa geração. Meu irmão, se Israel é a terra prometida e o Brasil é a terra do promessa, profeticamente falando pelo primeiro-ministro de Israel, glória a Deus. Meu irmão, vamos fazer isso acontecer. É a nossa vez. Vai começar por Itapeva, amém? Aleluia. Então tem que começar a fazer na nossa casa, agir. Olha o que ele fala:
Hoje, dás a entender que nada valem para ti os capitães e servos. Entendo que se Abisalão viesse hoje e todos nós fôssemos mortos, estarias tu contente? Deixa eu falar para os meus obreiros, para os meus diáconos, para os meus evangelistas, para os meus presbíteros. Por que eu falo meus? Porque eles estão aqui comigo, estão do meu lado. Eles são de Deus, mas estão trabalhando aqui comigo nessa igreja. Escuta, meu irmão, cadê nós aqui? Na frente de batalha. Quem que vai na frente de batalha? Soldadinho de chumbo? Aqueles que determinam, varão. Os generais de guerra como Joabe, estava lá na frente de batalha. Urias levou a carta para ele, mandou entrar na frente de batalha lá, depois recuou, matou mais de 150 pessoas só para matar Urias. Cadê nós, meus irmãos? Cadê o povo de Deus agindo? Hein, Pereira? Vai ser obreiro, diácono ou não? Chega, rapaz, fala, pastor, eu não sei orar. Fala assim, Jesus, pronto. Chega, meu irmão, das coisas de medo. Chega de nós ficarmos entrochados. Chega de nós ficarmos limitados. Hein, Emanuel? Vai pregar, Emanuel? Ó, ele fez assim, você está falando, né? Amém, é isso. Vamos. Né, Ricardo? Assustou também? É, meu irmão, chegou a nossa hora. Agora é hora de nós fazermos acontecer. Existe uma promessa para nós, meu irmão. Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que manda leite e mel. Vou mostrar para você. Bora lá, rapaz, bora lá. Vamos lá, vamos lá. Ele chegou lá, tinha um monte de gente. Falou, ih, Deus, tem um problema aqui, tem um povão aqui. Luta, vence. Se coloca, agora é a tua hora. Meu irmão, chegou a nossa hora. Nós temos que fazer acontecer. Fica a mãozinha para trás, assim, para não cair. E ele chega e fala para Davi, então você estaria muito mais contente se o exército inteiro morresse e Abisalão estivesse vivo? É óbvio, meu irmão, nós entendemos, não somos hipócritas. Eu creio que a vontade de Davi era Abisalão vivo, Abisalão totalmente consertado, né? Tivesse pedido perdão e o exército tivesse vencido e tivesse tudo legal. Mas muitas vezes não é assim que acontece, porque quem planta colhe. Agora nós não podemos retroceder, é daqui para frente, é um novo tempo. E ele fala para Davi, levanta-te agora, sai e fala ao coração de teus servos, pelo Senhor te juro, que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal se terá isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber todo o povo, o rei está sentado à porta, e todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? Quando Davi matou aquele último gigante, assim como ele pegou 5 pedras, usou só uma para matar Golias, Deus já estava falando para ele, se prepara aí, barão, essas outras 4 aí deixa guardadinho que tem mais 4 gigantes. E cada pedra dessa foi um período da sua vida que ele teve que vencer. E o último, ele foi espremido, como disse a pastora Silvia Brini nesse culto, até pegar azeitona e fazer sair o óleo, o azeite, a unção. Hoje Deus está derramando uma unção de ousadia sobre as nossas vidas, para que nós sejamos aqueles mesmo que vão vencer, meu irmão. E ele falando assim, escuta aqui, levanta daí, rapaz. Joabe falando para ele, que é isso, Davi? Tu é um general, eu sou um general de guerra, tu é um general de guerra, você é o dono desse exército, rapaz. Se você não se levantar aí, o povo não vai mais acreditar em ti. Se o povo lá fora, meu irmão, desta porta para fora, não estarem olhando para a nossa face, para a nossa conduta, para a nossa maneira de ser e de agir, como verdadeiros cristãos genuínos, que imitam ao Deus Todo-Poderoso, e se nós não tivermos coragem de bater no peito e falar, pode me imitar, porque eu estou imitando a Cristo, pouco será de nós. Agora, se nós, meu irmão, nos levantarmos e sairmos daqui desta casa, chamada Igreja Batista Renovada, para vivermos lá fora de uma maneira, como Davi foi orientado por Joabe. Escuta aqui, tu está exprimido, varão, tem gigantes na sua vida, tem limitações sim que você tem coisas que você não consegue vencer, mas chegou a hora, varão, levanta, tem um povo aí esperando por você.
eles querem ver em sua face vitória. Chega, meu irmão, de você falar, como é que você está? Ai, uma luta, ai, choveu hoje, ai que calor. Só sabemos reclamar, murmurar. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto porque só fazia isso. Está na faculdade, tem que estudar. Sai da faculdade, reclama porque tem que trabalhar. Não, abençoado. Está trabalhando, reclama que trabalha muito, fica desempregado, férias? Estou desempregado. Meu irmão, agora é a nossa hora. Atitude diferente, vitória, plantados na casa que o Deus Todo-Poderoso nos colocou. Para quê? Para frutificarmos. Meu irmão, mesmo que você esteja espremido, e se eu perguntar aqui, eu sei, muitas pessoas aqui estão espremidas. Estão tão espremidas que estão em casa chamando já, ô bagaço, chega aí, né? Ô bagação, ô... Aí, até marido e mulher está falando, vem cá meu bagacinho. Fala meu, como é que é bagaço de jabuticaba. Imagina, cara. Esses dias eu cheguei falando de jabuticaba, eu cheguei numa casa, ofereceram para mim suco de jabuticaba, de casca de jabuticaba. Você acha que eu tomei? Imagina, depois joga no liquidificador. Joga no liquidificador. Joga no liquidificador. Quer nada? Eu falei, não, aí eu não gosto de bagaço de jabuticaba. Daí solta o intestino, prende, sei lá, vai ter alguma coisa. Meu irmão, o que você é? Você é um bagaço? Você tá um bagaço? Tá tomando suco de casca de jabuticaba? É, meu irmão, a coisa tá feia, mas Deus tá falando hoje, Deus tá levantando Joabes na sua vida e falando assim, ó, vamos vencer, aleluia! Então se você crê nisso, vamos ficar em pé e vamos orar, vamos vencer. Queria chamar a equipe de louvor para estar aqui conosco. Chegou o momento, meu irmão, em que nós temos que fazer isso aqui virar uma realidade. Se Deus prometeu que nós vamos frutificar aonde Ele nos plantou, Deus nos plantou aqui na cidade de Itapeva para fazer essa cidade próspera, para fazer a diferença. Deus te plantou nesta igreja, Deus te plantou na sua empresa, Deus te plantou na sua instituição, sei lá, pública onde você trabalha, privada, seja lá onde for. Deus vai usar você com poder e autoridade. As pessoas vão ter que olhar no seu rosto e falar, tem algo diferente em você, e eu quero isso que você tem, esse resplandecente que você é, essa coisa maravilhosa. E você vai estar que é só um bagaço, espremido como Davi, cheio de dor. Mas você levantar que tem um Joabe de Deus na sua vida, você vai lembrar que a pessoa fala assim, escuta aqui, eu vou me levantar, eu estou aqui para vencer. Uma nação de Itapeva, meu irmão, está esperando atitudes nossas. Nossa família, nossa casa, nossos amigos. Itapeva vai conhecer o poder do nome do Senhor Jesus Cristo através da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Amém?